Cara, essas reformas tributárias do governo Lula, eu vou te falar uma coisa, bicho, é só trobozonga, cara. Todo mundo pagando mais imposto. É impressionante como é que a sede de roubar o povo brasileiro não acaba. O cara quer mais e mais imposto, e mais imposto. Você lembra que o Haddad estava reclamando pra caramba? Não, porque os incentivos fiscais, que tem muito incentivo fiscal, temos que acabar com os incentivos fiscais. Essas grandes empresas que recebem incentivos fiscais e coisa e tal, tem que acabar com isso, porque o governo está perdendo dinheiro. O que é muito estranho, porque um incentivo fiscal tipicamente é dado pelo governo. O governo aceita o incentivo fiscal. O governo concede o incentivo fiscal. Geralmente ele concede esse incentivo fiscal em troca de alguma coisa, né? Então é muito estranho o governo dizer que está perdendo dinheiro. Uai, ele abriu mão desse dinheiro, ele aceitou aquele incentivo. Como é que agora ele está se dizendo prejudicado nessa história, né? Mas o mais engraçado é que sabe o que aconteceu, acabou sendo aprovado nessa história de acabar com incentivos fiscais? Aumento de imposto de pessoas PJ, meu amigo. É, você que trabalha de PJ com regime de lucro presumido, o que é muita gente que trabalha de PJ com lucro presumido, porque nem todo mundo pode encaixar no Simples ou no MEI. Se você trabalha no lucro presumido, o seu imposto aumentou, meu amigo, aumentou aí mais de 10%. Por quê? Não, porque tu estava recebendo incentivo fiscal, tu não sabia não? É, tu estava recebendo, lógico. O governo Lula entende o seguinte, você está pagando 10% de imposto, mas 90% você está levando para casa, você está levando para o seu trabalho, né? É o que você recebe de dinheiro mesmo, né? Então, esse 90% é um incentivo fiscal do governo Lula para você, ó, tomou no cu, vamos acabar com a porra do incentivo fiscal, o pessoal não tem que receber nada, é tudo pro governo, é tudo pro Estado, é tudo pro Haddad comer, pro Lula comer. Cara, é um absurdo isso, bicho. Ao invés deles procurarem essas grandes empresas que recebem benefícios fiscais de verdade, que realmente negociam isso, eles foram lá no cara mais pobrinho, lá o cara que recebe por lucro presumido, e tiraram 10% do cara na mão grande para dizer que estavam tirando incentivos fiscais. E diga-se de passagem, os deputados também aprovaram essa porcaria aqui, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Torcendo para o Comunismo Cubano até 2031, Pílula Azul ou Pílula Vermelha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu sempre falei para vocês aqui, reforma tributária é uma merda. Diga não à reforma tributária. Toda reforma tributária é uma bosta. Sempre começa com papo de que ai, temos que simplificar os impostos, temos que resolver um problema, temos que fazer isso. Não, vai ser bom, vai ser para melhorar. É, as pessoas, vai ter mais gente pagando imposto, aí a gente vai poder diminuir os impostos. Nunca diminui o imposto de ninguém, porque não há incentivo para isso, e ao contrário, aumenta o valor dos impostos. É sempre assim, sempre essa história. Aí o Haddad começou aí, já há alguns meses, reclamando de incentivos fiscais. Não porque os incentivos fiscais é que são um problema, porque tem empresas recebendo incentivo fiscal, e isso é um erro, né? Eu expliquei para você. Não, o incentivo fiscal, quando acontece o incentivo fiscal de verdade, não esse dessa lei aqui. Essa lei aqui cagou para isso. Foi lá no pessoal mais pobre, tungou o pessoal mais pobre que tem empresa, né? Essa lei aqui, os incentivos fiscais que você tem por lei, são grandes empresas que, de repente, um estado ou um município, ou até o próprio governo federal, ela dá um benefício fiscal para aquela empresa porque ela quer que a empresa se instale naquela região. E isso é uma coisa justa, né? A empresa se instalou exatamente por conta do benefício fiscal. Como é que pode depois o governo virar e falar ai, mas está um absurdo isso, não pode ter mais benefício fiscal? É porque o governo quer arrecadar mais, o governo quer dinheiro, o Lula quer muito dinheiro, o Lula quer ganhar dinheiro pra caralho, ele quer fazer a vida dele e das próximas gerações dele só nesse governo dele, roubando a sociedade brasileira de toda forma, né? Ele e o Haddad, né? E aí vieram com esse papo de coisa fiscal, né? Senado aprova redução de incentivos fiscais e maior tributação para bets e fintechs. Olha só, eu acho um absurdo tributação para bets e fintechs, porque você sabe quem é que vai pagar isso, né? Eu uso fintechs, eu tenho um aplicativo do Nubank. Vou pagar mais caro, as pessoas vão pagar mais caro. Empresa não paga imposto, galera. Quem paga imposto é o consumidor sempre. É o consumidor que paga todos os impostos, é lógico. O pessoal aprendeu isso com a taxa das blusinhas. Não tem esse papo de que é a empresa que paga o imposto. Não, o imposto é repassado para o consumidor. 100% das vezes é isso que acontece. Então, esse papo aqui de redução de incentivos fiscais, tributação para bets e fintechs, é uma merda. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só a lei aqui, ó.
Governo e Congresso sobem 10% custos dos tributos das empresas de lucro presumido. Então deixa eu explicar para você. Você tem no Brasil vários tipos de empresa com relação a pagar imposto, né? Você tem o MEI, que paga um valor fixo de imposto todo mês ali. Você tem empresa enquadrada no Simples, que também paga um imposto simplificado e coisa e tal. O degrauzinho logo depois do Simples é a empresa de lucro presumido. São empresas pequenas, ok, não são tão pequenas para o MEI, nem tão pequenas para o Simples, mas às vezes são empresas muito pequenas mesmo, porque inclusive o MEI, por exemplo, não é qualquer empresa que pode ser MEI. Tem determinados tipos de empresas, determinados tipos de áreas de atuação que você não consegue ser MEI. Aí geralmente o passo seguinte é o lucro presumido, né? Aqui, ó, o que está dizendo aqui? Olha só a parada aqui, ó. Aqui, ó. Você tem número de empresas no Brasil. MEI tem 16 milhões de MEIs no Brasil. Né? É o pessoal que ganha menos. É a coisa mais restritiva possível, mas você paga o menos de imposto possível. Aí depois você tem o Simples Nacional. Você tem 7 milhões de empresas que pagam o Simples Nacional. Esses dois não foram afetados. Agora, o lucro presumido é logo a seguir aqui, ó. O lucro presumido é justamente uma empresa pequena que justamente por não ter um lucro muito grande, ela não precisa fazer a demonstração do lucro real, porque isso é muito caro você calcular o lucro real da empresa. Você tem que fazer todo o levantamento de gastos da empresa, tem que fazer uma contabilidade, dá uma dor de cabeça do caramba, tem que contratar um contador. Não é aquele contador só para carimbar documento no fim do mês, é um contador para realmente fazer trabalho de contabilidade. Então é muito caro isso. Então essas empresas aqui, que é muita gente, aqui 1.500.000 pessoas no Brasil vivem com empresas de lucro presumido. Esse pessoal aqui se fudeu, meu amigo, 10% a mais de imposto que vai pagar agora de graça. Num projeto que era para acabar com incentivos fiscais e tributar bets e fintechs. Aí o pessoal que não tinha nada a ver foi lá e tomou no cu do nada, assim, você tava lá andando lá, não, nós vamos tributar fintech, vamos tributar tech, mas tá passando esse cara aqui, vamos comer o cu dele, e pronto, e comer o seu cu, e pronto, ele vai ter que pagar mais de imposto agora. Cara, que absurdo isso, bicho. Falando que não, por isso que eu digo pra você, sempre que falam de imposto é enganação. Dizem que não, que vão simplificar e coisa e tal, não, porque a reforma tributária é importante para simplificar os impostos. Você concorda que no Brasil os impostos são muito complicados? Sim, eu concordo que os impostos no Brasil são muito complicados, é um absurdo. É mais do que muito complicado, é uma insanidade completa. Mas não adianta, não vai ser reforma que vai resolver isso, né? Da mesma forma, não, você não acha que os incentivos fiscais não estão exagerados e coisa e tal? Eu acho que o contrato tem que ser cumprido, meu amigo. Se o governo se comprometeu a dar incentivo fiscal para uma empresa e agora quer tirar isso, o governo está sacaneando, tá acabando com o contrato, está ferindo um contrato feito, um contrato assinado. Isso é um erro, né? Mas de novo, não foi isso que se fudeu. Foi o pobre do cara do lucro presumido que tomou no rabo, meu amigo, de graça. Não tinha ninguém para defender ele. E diga-se de passagem, filhos da puta dos senadores e deputados que aceitaram essa porra, né? Porque botaram ele lindamente falando que não, porque vamos cobrar das pessoas, das grandes empresas e não sei o que lá e coisa e tal. Mas aqui, ó, inciso 7, regime de tributação em que a base do cálculo seja presumida, acréscimo de 10% nos percentuais de presunção. E isso daqui é coisa pra caramba, porque lembra, é aumentar 10% de 1.500.000 empresas pequenas que tem aqui. Então acaba sendo um bom dinheiro, cara, acaba sendo uma boa grana. A minha empresa era lucro presumido quando eu tinha empresa, né? E teve meses que eu pagava um carro pro governo, dava um carro pro governo de imposto. O governo sempre ganhou mais do que eu. A empresa que eu tinha, o governo ganhava mais dinheiro que eu. Todo mês ele ganhava mais dinheiro do que eu com os impostos que eu pagava lá. Então isso daqui aumentar 10% é dinheiro pra caralho, meu amigo. É muita grana que o governo vai ganhar nessa brincadeira aqui, né? Então, um absurdo isso daqui. Mais uma roubada. Mas não é a única roubada não, né? Lembra que eu falei pra vocês que tinha um problema da reforma tributária. E lembra que eu falei pra vocês? Olha só. Não vai acabar nenhum imposto agora. No primeiro momento vai começar a valer os impostos antigos e os impostos novos. E aí, à medida que o tempo vai passando, os impostos antigos vão diminuindo e os novos vão crescendo, ao ponto que em 2033 não vai ter nenhum imposto antigo, mas os impostos novos vão estar todos valendo lá, e aí pronto, está tudo equilibrado, tudo certinho, né? Tá preparado para ver como é que eu estava certo? Eu falei, nunca que isso vai acontecer, vai ficar para sempre os impostos. Em momento algum vai acabar os impostos velhos. A gente vai ter uma reforma com os impostos velhos e mais os impostos novos. Aqui, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Proposta aprovada detalha os percentuais de arrecadação sobre imposto de bens e serviços. Aí está aqui. Ó. Aqui tem o quadrinho que foi aprovado disso daqui. Olha só. Era
para ser uma redução linear, né? O ICMS e o ISS iriam caindo a partir de 2027, 2028 até 2033, quando chegariam a zero. Olha o que mudaram aqui. Ó. Primeiro, 2027 e 2028 não vai ter mais, vai entrar um imposto novo, mas o ICMS e o ISS vai continuar o mesmo, sem alteração nenhuma. Aí depois, em 2029, que já vai ter a alíquota já do novo imposto, o imposto já vai estar valendo, o ICMS e o ISS cai só 10%. Aí depois cai mais 10%, 10%, 10%. 2032 vai estar 60% do que você paga. Hoje você ainda vai ter que pagar do ICMS e do ISS, embora você já tenha que pagar uma boa parte aqui dos novos impostos que foram criados pela reforma trabalhista, tá? Aí, tá aqui, olha o salto mágico. 2032 você vai ter que pagar 60% do ISS que você está pagando hoje. Em 2033, você não vai ter que pagar mais nada, vai ter que pagar zero. Você acha que isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Isso eles vão dar um jeito de dizer que temos uma emergência tributária e vamos ficar com os dois impostos. Vai ter todos esses impostos aqui, talvez dê uma reduzida no ICMS e no ISS, mas vai manter os novos impostos novos aqui, vai ficar essa lambança mesmo, porque é assim que funciona no Brasil, sempre foi assim. Sempre o pessoal dá um jeito de criar uma emergência, que surgiu uma situação, porque o SUS está em petição de miséria, precisamos resolver a fila do INSS, precisamos sei que lá, vai ficar a mesma coisa, né? Mas acabou com o COFINS, o PIS, o IPI, não sei o que lá. Mas isso daqui é merreca, isso aqui é tudo imposto pequeno. Esses dois aqui são grandes. E ao invés de fazer uma queda linear, né, que era a proposta original, né? A proposta original é, a cada ano que passava, em 2026 ia começar a funcionar, aqui ó, já vai pagar o CBS de 0,9%, já vai ter imposto novo ano que vem. Ano que vem já tem imposto novo, mas vai cair os outros impostos? Não, continua tudo igual aqui. Entrou os impostos novos, os impostos velhos não acabaram não, meu, continua tudo, você vai pagar tudo que você pagava de imposto, 100%, nenhuma redução, zero redução de impostos antigos. E você vai ter que pagar já 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, com todas aquelas regras malucas que eles colocaram lá, que tem que pagar acumulativo, não sei o que lá, um monte de lambança lá. E aí depois eles vão decidir como é que vai ser a redução, como é que vai ser o aumento desses impostos, e uma redução pequenininha dos impostos que estão aqui. Meu amigo, eu dou o meu cu para quem quiser comer se chegar em 2033 e não tiver mesmo ICMS e ISS. Dou o meu cu. Não, zero chance disso acontecer. O fato de eles estarem reduzindo só 10% ao ano nisso aqui indica que eles não planejam acabar com esses impostos. O motivo é lógico. E ainda mais em 2033, porque 2034 é ano de eleição, né? Você imagina, você acha que vão acabar com o imposto às vésperas de ano de eleição? Ainda mais aqui, ó, porque ISS é imposto municipal. O prefeito vai querer ficar com dinheiro em 2032. 2032 é ano eleitoral. Já estão botando 60% aqui. 2034 é ano de eleição presidencial. O pessoal vai inventar essa troça de acabar com o imposto? Não, não pode. Temos uma emergência. Precisamos manter o imposto só por mais 10 anos. E nunca mais vai acabar isso daqui. Aprendam essa lição. Toda reforma tributária é uma merda. Não existe reforma tributária boa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.